Quero também cumprimentar todos aqueles que vão estar assistindo essa live. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir junto comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em outras traduções vai falar assim: portanto, eis que tudo já ficou para trás. Eis que agora é uma vida nova. Tudo agora se faz novo. Você agora tem uma nova vida. Tudo novo. Esqueça. Deixa o passado para trás. Viva agora uma nova vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, nós, papai, lemos a sua palavra, mas queremos, Senhor, ter agora a revelação que vem do Senhor. Espírito Santo, fale conosco, Senhor. Nos mostre, Senhor, aquilo, papai, que os nossos olhos vendo não conseguem enxergar, aquilo, Senhor, que os nossos ouvidos ouvindo não conseguem escutar, mas somente o Teu Espírito é quem pode, Senhor, nos mostrar, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha nesta manhã trazer a Sua palavra revelada, uma palavra que vem, Senhor, diretamente do Seu trono. Senhor, que todos nós possamos ouvir a Sua palavra, ter a compreensão dela, a revelação, e colocar ela em prática. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, dê um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, essa palavra que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele falou para mim sobre vivendo o novo de Deus. Todos nós queremos viver algo novo, todos nós queremos viver algo diferente, todos os dias queremos ser melhor do que o ontem. Qual que é o problema? Nós não tomamos o posicionamento que deveríamos tomar. Então, muitas vezes nós, por circunstâncias, por medo, por angústia, por achar que a vida é difícil demais, nós não tomamos essa posição. E acabamos fazendo o quê? Acabamos vivendo uma vida miseravelmente, achando que isso é a vontade de Deus. Ou melhor, se conformando, achando que isso é porque Deus quer isso na nossa vida. E não é verdade. O texto ficou bem claro. Uma vez que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eis que agora tudo se faz novo. Mas qual que é o problema? As pessoas querem trazer o passado para o momento atual. Isso não vai dar certo. Porque se você é uma nova criatura, então você é um novo homem. A diferença é que agora, esse novo homem não tem espaço mais para o velho. Porque o velho não era filho. O velho era escravo. Ele obedecia a Satanás. Enquanto o novo, ele obedece a Deus. Ele não pode mais se curvar às coisas demoníacas. Então, vivendo isso, querendo viver esse algo novo, o Senhor me levou para um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver um pouquinho da história de um rei chamado Ezequias. Esse rei, ele tinha exatamente uma vida dessa forma. Mas quando ele verdadeiramente toma a sua posição, porque irmãos, tem uma coisa que nós temos que aprender.
Não adianta você falar que é filho de rei, mas você não entender que só você saber que é filho de rei e não tomar a posição não vai adiantar nada. Porque quem é filho de rei tem que pensar que nem príncipe, andar que nem príncipe, falar que nem príncipe, se comportar que nem príncipe, se vestir que nem príncipe. E o mais difícil de tudo, andar com pessoas que nem ele. Isso é que vai mudar toda a vida de um cristão. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, diz assim, preste atenção. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Preste atenção, ó. O rei Ezequias, ele fez o que o Senhor aprovava. Uma das coisas que nós precisamos entender, para que nós possamos verdadeiramente ter uma nova vida em Cristo, é tomar posicionamentos. Eu quero falar de 3 posicionamentos apenas hoje. Apenas 3. Para quê? Para que você venha conseguir entender esses posicionamentos. O primeiro posicionamento: estar disposto a mudar suas atitudes. Se você não está disposto a mudar suas atitudes, como que você espera que a sua vida vai mudar? Você insiste em cometer os mesmos erros e acha que a sua vida vai mudar. Ou pior ainda, você repete os mesmos erros achando que vai ter resultados diferentes. Não vai. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho certeza que em janeiro, ou melhor, na virada do ano, do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, você pediu várias coisas para Deus. Eu, por exemplo, eu escrevi o que eu queria neste ano. E dentro dessas coisas que eu escrevi, que eu coloco como objetivos, eu corri atrás disso. Aquilo que humanamente eu tinha que fazer, eu fiz. Mas tem certas coisas que não tem como eu fazer, porque é só Deus quem pode fazer. Então, estar disposto a mudar é você fazer coisas que antes você não fazia. Como, por exemplo, ouvir pessoas que dão conselhos de Deus. Você é bom em ouvir conselhos? Ou quando alguém te dá conselhos, você fala assim: entra por aqui, sai por aqui. Ou pior, você finge que ouve, mas na verdade você não ouve. Ou tem um tipo de pessoa que é pior ainda. Ele até está na frente da pessoa ouvindo, mas na verdade ele não escuta, porque ele acha que ele é o dono do saber. E pessoas que acham que já sabem, nunca vão aprender coisas novas. Sendo assim, nós vimos que não importa onde crescemos, não importa onde vivemos, o que importa é a nossa decisão hoje. Eu vejo pessoas que vivem reclamando da vida: pastor, mas eu venho de uma família muito pobre. Pastor, eu venho de uma família que é muito violenta. Pastor, eu venho de uma família que lá todo mundo bebe, todo mundo usa droga, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Mas a pergunta que fica é: você quer continuar fazendo isso? Até quando? Só desculpa, irmãos. Na verdade você muda a hora que você começa a tomar decisões diferentes. Não é porque meu pai era assim que eu tenho que ser assim. Não é porque a minha mãe era assim que eu tenho que ser assim. Não é porque os meus irmãos é assim que eu tenho que ser assim. Não é porque meus vizinhos é assim que eu também tenho que ser assim. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na sua rua. Você pode fazer a diferença no seu bairro. Você pode fazer a diferença na sua cidade. Você pode fazer a diferença no seu estado. Depende de você. O problema é que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vive se desculpando.
E isso virou para ele uma muleta. Tudo que pergunta, ele vai dar uma desculpa. Então decida mudar sua vida hoje. Porque quando você realmente decidir mudar, para de falar que amanhã você vai começar. O melhor dia para mudar de vida é agora, hoje, nesse momento. Decida ouvir mais pessoas que verdadeiramente gostam de você. E essas pessoas que gostam de você, normalmente você acha que elas te ferem, porque elas falam a verdade, falam aquilo que você não gosta de ouvir. Por exemplo, quando você comete um erro, não é gostoso ouvir, irmão, que você errou, mas é necessário você ouvir que errou, para você não repetir o erro. E normalmente as pessoas que gostam de nós é quem vai falar. O rei Ezequias, ele sempre fez o que o Senhor aprovava, assim como também Davi fazia. Todos nós vamos errar, irmãos, mas precisamos compreender, não é direito para mim sair cometendo erros porque eu quero. Nós vamos cometer erros sim, mas eu não vou ficar premeditando eles. Decida mudar de vida, mude a direção. Se você está indo por um caminho que vai te levar à morte, por que você insiste nele? Mude suas atitudes. Então, o primeiro posicionamento, nós precisamos estar dispostos a mudar as nossas atitudes. Para de ficar dando desculpa. Eu não consigo mudar porque eu sou assim, porque a minha vida é desse jeito, porque você não sabe o que eu passo. Desculpa. Você não é, e você não precisa ser assim. Na verdade, você é assim porque você quer. Não há o que Jesus não mude. Não há. Não há enfermidade que Ele não cure. E quando nós falamos de enfermidade, nós podemos falar que a dureza do coração é uma enfermidade. Nós podemos falar também que o orgulho é uma enfermidade. A pessoa está doente. A soberba, a arrogância é uma enfermidade. Então precisamos mudar isso na nossa vida. Continuando, no versículo 4, a primeira coisa para você mudar de vida, que o rei fez foi remover os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze, que Moisés havia feito, pois até aquela época, os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Olha bem, até essa época a serpente de bronze era ainda levantada como um altar. Até aquele momento as pessoas ainda cultuavam, sendo que a serpente de bronze só foi levantada por um momento. Mas as pessoas adorar ídolos até os dias de hoje. Decida hoje, irmãos, arrancar os ídolos da tua vida. E eu vou, de uma forma bem sucinta, tentar clarear na sua mente o que pode ser um ídolo. Às vezes a pessoa que vive com você, você às vezes idolatra ela mais do que o Senhor. Irmãos, quando a palavra diz que primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus, se a palavra é primeiro, então não tem nada que pode estar em primeiro lugar do que o Senhor. E eu não falo que as pessoas têm que pegar e abandonar, então eu tenho que abandonar minha casa e viver dentro de uma igreja. Não, é muito distante disso. É você, na verdade, servir a sua casa primeiro. É você entender que as pessoas dentro da sua casa, primeiramente elas vão olhar você, ver o seu comportamento.
E se você verdadeiramente serve a Deus, você vai servir ela da mesma maneira. Então, por exemplo, quando você está na sua casa, qual é a maneira que você tem tratado as pessoas que estão lá? E aí eu não vou falar somente das pessoas que vivem lá, as pessoas que estão visitando a sua casa. Trate elas com honra também. Essa semana eu fui convidado para ir numa casa de um irmão fazer uma visita. E eu fui. E ele me lembrou de algo na época ainda que eu nem era pastor. Ou melhor, estava começando a ser pastor, mas eu não era pastor deles. Eu era já pastor aqui em Nova Olímpia, mas não deles. Eles congregavam em outra cidade. Era da comunidade evangélica, mas em outra cidade. E ele falou que no dia que eu fui lá, eles tinham um café de cedo. Isso já era noite. E ele falou assim: pastor, eu tenho aqui um resto de café, eu vou reesquentar e eu vou te servir. Ele me lembrando isso. E ele falou assim, que eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, eu vou te ensinar uma coisa e nunca mais você esqueça. Um pastor, você serve ele com honra. Não serve um café reesquentado, irmão. Ou você faz um novo, ou então não serve. Irmãos, na minha casa, eu tenho prazer em fazer um café novo, para mim servir alguém que está na minha casa, e não me importa quem. Eu nunca vou servir um café reesquentado para ninguém, porque você carrega a obra-prima de Deus, o próprio Filho. Aprenda a honrar as pessoas. De que maneira que você quer ser honrado, se você não consegue honrar as pessoas simplesmente? Eu vejo pessoas que são muito hospitaleiras. Compensação, eu vejo pessoas que têm prazer em que as pessoas não vão na casa delas. Eu me preocupo, porque são pessoas que a tendência é terminar sozinha. A palavra diz que o Espírito Santo, ele é intuição, consciência e comunhão. Como que nós vamos ter comunhão se eu não tenho prazer em estar com vocês? Não é pela quantidade, é pela qualidade que eu tenho de tempo com vocês. Você tem que ser importante para mim. E não me importa se é 1, se é 2, se é 3. O que importa é o tempo de comunhão que eu tenho com cada um dos meus irmãos e a qualidade. Irmãos, eu não fico olhando no relógio nem no celular na hora que eu estou com vocês, porque vocês são importantes para mim. Eu valorizo o momento que eu estou com vocês. Quando você estiver comigo, valorize esse momento, porque tem outras pessoas que queriam estar no teu lugar. Vamos começar a valorizar isso. Vamos dar essa importância um para o outro. É tão gostoso a gente poder conversar. Então, se posicione. Então, o segundo posicionamento: romper com coisas ruins do passado. Sabe, coisas que só faziam mal para nós? Por que nós ainda insistimos em ter elos com esses tipos de coisas? Sabe, eu vejo muitas pessoas ainda que, em vez dele caminhar para frente, em vez dele andar para frente, ele insiste ainda em olhar para trás. E quem olha para trás, irmãos, a tendência é tropeçar e cair. Olhe para frente, caminhe para frente. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Esqueça o que ficou para trás. Removam altares, quebram colunas, derrubam os postes que fizeram você ser machucado. Não vai adiantar você ficar trazendo isso. Não adianta você tentar ficar ressuscitando amizades, irmãos, que só te causaram mal. Aprenda uma coisa:
Nessa nova caminhada agora, de 2 Coríntios 5,17, agora você é uma nova criatura, você agora é filho de Deus. E nessa nova caminhada agora, como filho, você tem irmão. Irmãos brigam, irmãos olham torto, irmãos às vezes até ficam com raiva um do outro, mas irmãos se amam. É assim que a palavra diz. Mas tem uma coisa que nós insistimos, erroneamente, ao meu ver, nós preferimos dar valor em amizades. Amizades não tem espaço no reino dos céus, irmão. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês, e é muito sério. Os amigos não herdarão o reino do céu. É os irmãos. Porque aquele que não é filho de Deus não tem como entrar lá. Então, para ele entrar lá, ele tem que ser meu irmão. Ele tem que aceitar Jesus, reconhecer Ele como suficiente Salvador. Esse é o passo. Não adianta, você pode até não gostar, você pode até não aceitar, você pode até não querer, mas não adianta você ter amizade com o mundo. Você agora, você carrega o Espírito de Deus. Sabe, quando eu fico lembrando Jesus, ele andava com os 12. Tinha problemas, irmãos. Pensa nos 12 que tinha problemas. Mas Jesus não abandonava eles, não. E curiosamente, Jesus não ficava todo o tempo tentando substituir eles. Nós toda hora ficamos tentando trocar. Aquele é melhor do que esse. Fulano é melhor do que esse. Irmãos, eu não fico tentando trocar membros, não fico tentando trocar líderes, não fico tentando trocar pessoas que caminham comigo, porque eu entendi uma coisa: são meus irmãos. Se você não aceitar, preste atenção nisso, se você não aceitar a correção de Deus agora, você vai passar pela disciplina, meu irmão. De um jeito ou de outro, você vai mudar. Hoje, você pode passar pela correção com amor. Mas se você não quiser, nos 1000 anos, você vai passar por uma disciplina diferente. Pela dor. Cabe você decidir. Então deixa o passado no passado. E por último, o terceiro posicionamento: confiar e se aproximar de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. Esse posicionamento, confiar e se aproximar de Deus, diz assim: o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. 6. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos reis de Judá, até a morte dele. Ezequias confiou em Deus. Nunca duvidou do poder de Deus. Inclusive, quando confiamos, tudo muda. Muda o nosso olhar, traz um renovo. Eu vejo as pessoas hoje, praticamente todas as igrejas falam do avivamento, amém? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Só tem avivamento quem acha que está morto. Eu não estou morto, irmãos. Eu nunca larguei de ser avivado.
o Espírito Santo dentro de mim nunca esfriou. Dia 22 de setembro deste mês, dia 22 de setembro agora, faz 10 anos que eu sou evangélico. Quando eu comecei a caminhada, um dia uma pessoa falou para mim assim: você está vivendo o primeiro amor, você vai ver, isso vai esfriar. Faz 10 anos, irmãos, eu continuo vivendo o primeiro amor. E eu posso afirmar para vocês, não existe o segundo amor. Para aqueles que verdadeiramente entenderam, não existe segundo amor. Eu só tenho um amor, é Cristo. Não existe esfriar. Sabe quem esfria? Quem nunca soube o que é pisar no Santo dos Santos. Sabe quem esfria? Quem na verdade ele viveu algo só no nível de emoção. Então, quando ele está emocionado, ele está feliz. Mas acabou o louvor, ele senta e ele fica triste. Porque acabou aquela emoção. Eu não vivo por emoção. Eu vivo pelo Espírito. E o meu Espírito sempre está avivado. Sempre está cheio de Deus. Eu me alimento todos os dias da palavra. Eu ouço a palavra, eu ouço o louvor. Eu falo de Deus para as pessoas. Eu testemunho o que Deus faz na minha vida. Eu vejo irmãos, às vezes eu vejo irmãos que falam até mal de mim, porque às vezes eu uso muito o meu testemunho nas pregações. Mas você sabe por que eu uso bastante o meu testemunho? Porque toda semana acontecem coisas novas na minha vida. Toda semana eu vivo coisas novas com Deus. Para falar bem a verdade, não é toda semana, é todos os dias. Pastor, mas tem dia que parece que você está triste. Sim, a minha alma está triste, mas o meu espírito não. Se eu não estiver enganado, eu acho que tem até um louvor, porque minha alma está abatida. Eu acho que é algo assim. Mas o meu espírito nunca está. Que dia que eu faltei num culto porque eu estava gripado, irmãos. Que dia que eu faltei num culto porque eu estava abatido. Pastor, o senhor não tem problema? Lógico que eu tenho. Mas eu não me abato, irmãos, pelos meus problemas. Porque o Senhor já levou sobre Ele todos os meus problemas. É que eu não sou cego, eu consigo ver eles. E às vezes quando eu vejo, me dói. E até eu pegar e digerir ele, às vezes dá uma má digestão. Mas rapidamente eu consigo passar por isso. Viver pelo Espírito é você compreender que não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você não vai sair da sua posição. Não me importa o que está acontecendo na minha volta, eu mantenho a minha posição. Sabe? O resultado do rei Ezequias ter recebido o novo de Deus foi que o Senhor era com ele, assim como Ele é conosco. Para onde que fosse, Ele também vai. Isto é o que Deus também tem para cada um de nós. Quando decidimos mudar nossas atitudes, romper com as coisas ruins do passado e confiar e verdadeiramente se aproximar de Deus, Ele muda a nossa história. O problema é quando nós queremos mudar de vida, trazendo o nosso passado. O seu passado, irmãos, ficou para trás.
O próprio Deus diz: e eu lancei o seu passado no mar de esquecimento. O próprio Senhor diz: e eu não lembrarei mais dos seus pecados. Por que você lembra das coisas ruins que você fez lá atrás? Esqueça. Viva o hoje. Viva o agora. Se posicione. Seja diferente a partir de hoje. Toma uma decisão na vida. E essa decisão, ela só pode ser uma: é viver para Cristo. Olha, não importa o que aconteça na minha casa, nós decidimos viver para Cristo. Então tudo lá se resume em Cristo. Vamos comprar o remédio? Vamos. O remédio não vai nos curar, mas Cristo vai. E o remédio com Cristo vai ser potencializado. E assim nós vamos ter a cura. É assim que nós pensamos. Por que nós vivemos isso diariamente? Porque cremos nisso. O que é que você tem crido? No que você tem acreditado? Qual que é o desejo do seu coração? Não adianta você falar que é um cristão e as suas atitudes não condizer com isso. Você tem que se posicionar como cristão. Pastor, mas meu mundo está acabando. Mas eu estou na posição. As pessoas olham para você de que forma? Como que elas te vê? Analise. Nunca mais saia da posição. Sabe, um grande exército, ele só é derrotado quando as pessoas saem da posição. Se cada um permanecer na posição, irmãos, nós nunca vamos ser derrotados pelo inimigo. Nós nunca vamos perder uma batalha. E acredite nisso que eu vou falar agora. Juntos, nós somos invencíveis. Mas sozinho, você é uma presa fácil. Não saia da posição. Deus te escolheu para uma posição que Ele tem te colocado. Uma pena que você talvez não entendeu a sua posição ainda. Se coloque na posição. Permaneça lá. Permaneça. Não importa o que aconteça, permaneça. Seja firme. Pastor, mas está passando um furacão. Irmão, pode ser um F5. Vai passar. Ele é rápido. Depois vem a calmaria. E tudo vai acalmar. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor passou para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?